Olá pessoal, tudo bom? Eu vou continuar aqui a nossa parte da disciplina, tá? Agora a gente vai ver um assunto que é o Google Planilhas. Então o Google Planilhas ele vem junto para tentar ganhar do Excel, tá? Então sendo uma plataforma online, tendo diversos pontos diferentes, né? Do, do Excel que todo mundo utiliza. Então, o Google Planilhas ele vem para poder otimizar o compartilhamento de arquivos. Então, diversas pessoas podem poder utilizar aquele arquivo. Eu posso compartilhar com outras pessoas e algumas só poderem ver, outras poderem editar, tá? Então, é bem interessante essa parte do Planilhas. Eu vou deixar o link já para vocês irem direto lá, mas eu vou fazer aqui o início na parte do meu e-mail, tá? Então, o link vai abrir o e-mail de vocês e vocês podem iniciar, né, clicando aqui nesses três pontinhos que a gente tem ali, tá? Nesses três pontinhos, vocês têm aqui diretamente já, ó, tem a parte da planilha, né? Então vocês conseguem ver, ó, que aqui você já tem o planilha. Vocês vão clicar nessa planilha e ela já vai abrir uma planilha em branco para vocês, tá? Então, eu vou iniciar aqui a planilha. Ela já vai direto, tá? Na planilha em branco. Então, a primeira coisa que a gente sabe, como no Google Docs lá que a gente viu, que a gente pode modificar o nome dela, tá? Então, essa é um dos primeiros pilares que a gente tem que ter. Então, a gente sabendo editar, né, lá em cima, como a gente estava olhando, então eu vou colocar o nome, tá? Primeira planilha, tá? Então, eu tenho diversas formas de poder nomear, mas aqui é a mais fácil. Então vocês podem ver, como a gente também tinha lá no Google Docs, que eu tenho a parte de mover essa planilha, tá? Então eu posso colocar em outras pastas que estão no meu Drive, tudo online, tá? Eu posso favoritar ela, então marcar com uma estrela, então ela vai estar em um local diferente lá no Google Drive, tá? E eu tenho diversas informações aqui. Então uma das primeiras é a parte de arquivo. Tá? O arquivo eu consigo compartilhar, consigo criar uma nova planilha, eu consigo abrir alguma que já tenha, eu consigo também abrir uma planilha que é do Excel aqui, tá? Então é muito interessante. Eu consigo fazer o download, tá? E esse fazer o download é muito interessante. Então quando a gente tiver alguma atividade, vocês vão clicar aqui em fazer download, tá? E vão selecionar algum tipo que vocês queiram para me enviar, tá? É interessante que você já me envie aqui no Microsoft Excel ou em PDF, tá? O que vocês acharem mais fácil para vocês. Eu também já consigo enviar diretamente aqui pela aba Arquivos, eu consigo mandar em anexo com e-mail, né? Então ele facilita isso para a gente. Eu tenho algo interessante que é o histórico de versão. Então como a gente pode ver aqui, ó, vou só mostrar. Se eu digitar aqui qualquer coisa, aqui em cima eu já estou tendo esse salvamento da minha planilha tudo automático. Ó. Então, ele está salvando conforme eu vou editando a minha planilha. Eu consigo ver todos os históricos de versões. Ó. Então, eu consigo ver o que eu fiz naquele minuto. Tá? Assim, utilizando isso, eu consigo ter um controle geral. Tanto do que só o que eu fiz, quanto os que as outras pessoas que têm acesso a essa planilha fizeram, tá? Então eu vou só mostrar aqui para vocês. Deixa eu só atualizar aqui a página. Então após esse carregamento da parte da planilha, eu consigo ter os históricos, ó, e quem que movimentou em cada parte. Então eu consigo saber realmente, olha, o que foi adicionado e o que foi removido ou o que foi editado. E eu também consigo restaurar a minha planilha, ó, eu consigo restaurar para aquela versão que eu selecionar ali. Tá? Então é muito interessante fazer essa utilização da planilha porque eu consigo ter o controle de todo o movimento que existe aqui. Tá? Então eu vou falar bastante em células no decorrer das nossas aulas. Então, cada partezinha dessa aqui que eu estou clicando é uma célula. Tá? E essa célula tem uma linha
tem uma coluna também, tá? Então a gente vai descobrindo, ó, cada linha aqui, numérica, e as colunas em ordem alfabética. Então se eu falar, por exemplo, na B2, então eu venho na coluna B com a parte 2, com a linha 2, tá? Passando dessa parte, a gente já viu como exportar, né? Então eu consigo enviar de acordo com o PDF. Eu consigo também fazer o seguinte: eu consigo criar novas linhas, tá? Clicando com o direito na minha célula. Então, já que a gente está começando a falar em célula, eu consigo inserir coluna, inserir linha. Ó, se eu vou inserindo conforme eu vou utilizando. Eu vou criar o início de uma planilha aqui, colocar o seguinte: o nome, a idade, opa, e o salário dessa pessoa, tá? Então, basicamente, eu vou utilizar algumas ferramentas aqui para mostrar para vocês como ele funciona, tá? Então, é o seguinte, eu vou criar essa tabela e já vou utilizar essa parte de bordas, ó. Então, com a bordas eu posso colocar um preenchimento total, ó, vejam que agora ele já colocou diversas linhas ali para nós. Eu também poderia colocar ou embaixo ou só em cima, tá? Ó, aqui eu vou colocar só linhas embaixo, no caso. Selecionando a borda inferior, eu consigo colocar apenas linhas embaixo do que eu estou escrevendo, tá? Mas como para nós aqui é interessante a gente poder colocar bordas em todos os lados, né? Eu já coloquei para a gente poder visualizar direitinho o que está em cada coluna e em cada linha, tá? Nas nossas células. Eu vou selecionar essa parte de cima, ó, selecionei a parte de cima e vou deixar ela em negrito. Tá? Então, como a gente tinha visto lá no Docs, eu também posso utilizar a edição de textos aqui no Planilha. Eu vou colocar também uma fonte 11, tá? Então eu tenho diversos tipos de fonte. E vou alinhar esse meu texto. Eu quero alinhar ele bem no meio de todas essas minhas informações, tá? Então aqui eu vou colocar Rafael, então ele tem ano de idade, e aqui eu vou dizer que ele ganha R$ 1.000, tá? Algo interessante também do Planilhas, que eu posso ter alguns formatos de textos, tá? Então aqui, por exemplo, formatar como moeda. Se eu colocar em formatar como moeda, ele já coloca todas as minhas casas, todos os pontos necessários para poder colocar ali, tá? Isso é algo interessante se eu quiser já trabalhar com as planilhas de forma a utilizar formas de moeda, porcentagem, entre outros tipos que a gente vai ver no decorrer, tá? Então aqui eu vou colocar mais um nome, tá? Colocar uma idade qualquer e eu vou colocar um salário. Só que vejam que nessa célula ele não colocou o cifrão ali, tá? Não colocou o formato de moeda. Então o que eu posso fazer? Quando eu quero replicar o mesmo comando para várias células, olha só o que eu fiz. Selecionei essa célula, cliquei ali naquele quadradinho que tem, ó, e vou arrastar para baixo. Olha só o que acontece, tá? Então veio todos os formatos para essa célula. Então isso eu consigo modificar para ele ficar todos que nem o primeiro. Então agora vou colocar 900, tá? Dou um Enter e ele já vai fazer todos. Vou colocar 0 aqui no restante, eu não vou colocar diversos parâmetros ali, tá? Vou colocar o José aqui que tem 43, salário aqui dele, tá? Então eu tenho diversas formas para poder utilizar essa parte da moeda aí, que é muito interessante da gente poder fazer o formato daquele texto, tá? Eu vou colocar só mais um nome aqui e vou colocar 90, tá? Vou colocar um salário aqui para ele e o restante desses aqui eu vou deixar sem nenhuma informação, tá? Então é uma tabela normal. Existe algo interessante, tá? Então vamos lá. Existem a parte de dados que eu posso, por exemplo, usar filtros, tá? Então o que seriam esses filtros?
Eu vou selecionar minha tabela, clicar em ver, em dados, e vai em criar filtro. Olha só, vejam que essa primeira linha, ela já criou um ícone ali no lado que ele vai filtrar os dados que eu quiser. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, posso filtrar só os nomes que é do José, tá? Opa, aqui ainda ficou selecionado o Rafael. Então eu posso filtrar só aquele nome. Eu também posso colocar todos, né? Ou filtrar só um. Eu também posso filtrar por idade. Eu também posso filtrar pelo salário, tá? Algo interessante também, ó. Deixa eu colocar aqui o Rafael também que saiu. Então que eu posso fazer essa classificação em ordem alfabética, ó. Então todos os nomes vão ficar todos em ordem alfabética, tá? Então imaginem agora, tem outro também ponto que é bem interessante na parte de planilhas, que eu posso fixar uma parte para poder ir visualizando o restante dos dados. Então, por exemplo, eu vou replicar esses dados aqui, ó, só para a gente ter uma planilha bem maior, tá? Então, olhem só. Agora eu tenho uma planilha bem maior, só que quando eu vou para cima, eu não sei que dado é esse 31, esse 90, por exemplo. Porém, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar essa primeira coluna, que é as informações do que cada dado é, vir em ver, congelar e congelar uma linha. Olha só, agora eu posso baixar e posso ver nome por nome, tá? Por partes de como está acontecendo ali. Então isso é bem interessante para quando a gente quer organizar as nossas tabelas, tá? E poder numerar elas, colocar diversas partes que eu necessite, né? Então, o que eu posso também colocar? Posso selecionar uma, uma linha ali e modificar a cor do texto, tá? E também posso modificar a cor do preenchimento daquela parte. Então, eu consigo modificar diversas partes da minha planilha para ficar de uma forma mais amigável para quem vai utilizar, tá? Ao final, né, a gente pode fazer a exportação, o download desse documento, tanto em PDF. Então, eu vou em arquivos, fazer o download e clico em algum formato. Quando eu clicar em algum formato, ó, ele já vai vir aqui para baixo. Então, ali eu já tenho a informação que está baixada e eu posso enviar essa parte da atividade. Tá, pessoal? Então, essa primeira parte de visualização, da planilha e tudo mais. Agora a gente tem algumas atividades que estão disponíveis no Siga também, tá? Obrigado pela atenção de todos e um bom retorno.